Boa noite. Semana complicada esta. Ainda não sabemos muito bem o que a Procuradora-Geral da República foi fazer a Belém. Nem mesmo quem a chamou. Mas sabemos que alguns parecem querer, mas mesmo muito, que se saiba. Já outros, nem tanto. Internacionalmente, Israel e a Palestina estão em cessar-fogo. Mas já se sabe que não é para durar. Da Ucrânia não se ouve nem falar. Para comentar a atualidade e descobrir a verdade da mentira, tenho como habitualmente o engenheiro Jorge Tadeu, presidente, fundador e apóstolo da Igreja Maná. Igreja presente em mais de 40 países e com milhões de crentes em todo o mundo, o que lhe permite uma visão única e relevante do mundo em que vivemos. Boa noite, engenheiro Tadeu. A primeira pergunta tem muito a ver com a atualidade que vivemos. A Procuradora-Geral da República é responsável pela demissão do Primeiro-Ministro ou são outros assuntos que levam a demissão a acontecer? A senhora não tem nada a ver com a demissão do Primeiro-Ministro. Ela só veio à comunicação a explicar um parágrafo para acabar com o fumo, a fumarada que o governo está a lançar, para que as atenções do povo saiam do foco principal do problema que eles criaram para uma diversão, mais nada. E, portanto, tudo bem. Nem ela tem que prestar contas a ninguém, está a ver? Agora, porquê é que esta mediação toda está a acontecer? Porque a verdade é o Primeiro-Ministro lá em casa deve ser uma boa pessoa, vai tomar um café, paga a conta, boa pessoa, mas como ministro ele é péssimo. Jesus diz, pelos frutos é conhecereis. Os frutos são péssimos. Mesmo quando há dinheiro e até sobra dinheiro, eles não fazem nada daquilo que são obrigados a fazer. Portanto, em qualquer emprego, ou numa empresa e também no Estado, cada título, não é, tem uma função que corresponde. Portanto, o Primeiro-Ministro tem a obrigação de fazer certas coisas. O Presidente da República terá outras, por aí fora. E ele, como chefe do governo, ele é obrigado, acima de tudo, prioridade número 1, garantir os direitos e liberdades do povo. Os direitos é a habitação, a direito ao ensino, tem a ver com escolas e professores, e direito à saúde. E o que é que você vê? Justiça. Em relação à justiça, você vê que o presidente do Supremo Tribunal queixou-se que o governo, portanto o Costa, não dá o dinheiro que é devido a dar para que ele funcione independentemente. E mais, o governo também controla o sistema informático. Portanto, isso viola o princípio cardinal da separação de poderes, o que é um crime punível de 2 a 8 anos. E, portanto, porque é que este presidente do Tribunal Supremo falou? Ele tem é que agir e dar uma nota e dizer tens tantos dias para fazer o que é devido. E o resto é a mesma coisa. Portanto, quando você me fala do que a Procuradora-Geral fez ou não fez, é só conversa para enganar. O âmago da questão é os crimes que eu não sei quais são, nem eles têm que me dizer a mim nem ao povo quais são, em que o António Costa está envolvido. Porque não é por acaso que ele é chamado. Não sejamos parvos. Os amigos dele é que dizem que, pois, isto e tal, é só... Essa era a pergunta que tem muito a ver com a verdade da mentira. E porquê que há toda esta operação quase de branqueamento de muitos comentadores a desculparem as ações de António Costa e a responsabilizarem a Procuradora ou a responsabilizarem outras Hoje cada vez há mais pessoas que estão a entender isso. É muito fácil. Eu lembro-me que eu conheço secretários de Estado, políticos, secretos, juízes de várias partes do mundo. Então, ao longo dos tempos, aqui em todos os palopes dos países, eu fui aprendendo coisas, não é? Por exemplo, eu sei, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi no Brasil, que eles chamavam empresas americanas para lavar a imagem de um político que caiu em desgraça, cheio de problemas. E aqui é a mesma coisa. Estão a fazer isto para tentar lavar a imagem do partido que está no poder, o PS, e do Primeiro-Ministro. Mas é só para entreter, porque as pessoas cada vez mais estão cientes que isso não é o importante. Porquê é que isto acontece? Porque a mídia está a soldo ou a pago do sistema, está a ver? E quando alguém começa a falar certas verdades, ou é castigado ou posto de parte.
é o que se passa. Eu lembro-me que há uns bons anos atrás eu conheci secretários de Estado que estavam encarregues da comunicação e eles até me levaram onde é que isso se faz, que é censura. E eles dizem, só passa notícias que a gente aprova. E se eles também não passarem notícias que a gente diz do jeito que a gente manda, que também é consultado, têm empresas que lhes dão consultadoria, tiram-nos a licença da rádio, a licença da televisão. Portanto, isto é mais uma manobra, não tem nada a ver com outro grande segredo. Mantendo a temática das manobras, um dos grandes temas... Que é a verdade da mentira. Que é a verdade da mentira. Mantendo precisamente essa temática, um dos temas mais chocantes do Orçamento de Estado era o aumento do IUC em carros mais antigos, uma questão que levantou uma grande celeuma e que com a admissão do Estado e a marcação de eleições desapareceu. O meio ambiente deixou de ser um problema prioritário? Claro que não. Isso é uma daquelas hipocrisias baratas, só para inglês ver. Porque até as pessoas já repararam que ontem o que eles querem é dinheiro. Só se reparar, eles põem impostos indiretos e tudo, em tudo e mais alguma coisa. Cada vez tem mais dinheiro, cada vez fazem menos daquilo que eles são obrigados a fazer. Já disse, é escolas, é hospitais, etc. Portanto, ele faz isso para dizer que é o bom da fita, porque ele também não tinha grande chance. Porque até vários juristas disseram que aquilo nem é legal, é um ato ilegal. Portanto, é só para, enfim, aparecer como o bom da fotografia, mas eu duvido que apareça em muitas casas como o bom da fita. A próxima pergunta tem a ver com o Estado da Nação. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a demissão do Parlamento, a queda do governo, mas passadas 2, 3 semanas continua tudo na mesma. António Costa continua em São Bento, o Parlamento continua em funções, vai votar inclusivamente o orçamento. Há aqui uma sensação de que nada aconteceu, um anúncio de uma coisa que depois não se sente no mundo real. O nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, é um homem que ajudou a fazer a Constituição. Então ele sabe o que é a Constituição. Ele é um homem que ensina, ou ensinava nas universidades, esta matéria. É um homem que, até por obrigação, ao aceitar o cargo de presidente, ele jurou pela honra dele que ia seguir a Constituição e fazer a Constituição se cumprir. E ele faz o quê? Quase nada disto. E a prova está em muitas das leis que ele permitiu passar, que são completamente opostas à Constituição, ou seja, são ilegais ou, para usar o termo jurídico, são inconstitucionais ou criminosas. É crime contra a Constituição. E, portanto, ele faz isso, na minha leitura, ele faz isso para ser o bom da fita, beijinho aqui, beijinho acolá, na tentativa de, para o Portugal não perder uns dinheiros daqui e da acolá, então vamos fechar os olhos, mas aí isso é que está o mal. Portanto, o nosso presidente cada vez está a ser mais envergonhado, cada vez as pessoas têm menos respeito a ele e é uma pena, porque quer dizer, ele não devia ser assim. Já no tempo de quando o Galamba e aquela grande confusão, aquela vergonha da TAP e de tudo aquilo, ele, quando disse que o Galamba tinha que sair, foi humilhado publicamente pelo António Costa e continuou, e claro, deu neste desastre. Portanto, é mais uma manobra. E este desrespeito entre as várias entidades públicas, a Presidência e o Governo, faz o povo desacreditar? Podemos contar com mais, por exemplo, abstenção nas próximas eleições? Absolutamente, veja bem. Se você reparar, eles ganham as eleições, até o próprio Presidente, com cerca de 60% de abstenção. Ou seja, se o Presidente ganhar com 70%, 80% ou 90%, é 90% de 40%, dá 33%, é um terço de Portugal. E os partidos muito menos. Porquê? As pessoas estão totalmente fartas de tanta mentira, de tanto esquema. As pessoas cada vez passam mais fome, cada vez há mais pessoas sem abrigo. Tudo de pior. Portanto, é uma desonra total. Eu que viajo às vezes tenho que viajar, por exemplo, na TAP, e ouço um alemão ou assim, a gozar os portugueses, olha o bando de palermas, olha o governo, olha o Presidente da República, nós somos gozados, literalmente gozados. Agora, eu espero
que com esta situação, que o povo decida, pá, vamos mudar a cena, vamos fazer como no nosso país, vamos parar de votar nesta gente, porque isto já vimos, os frutos são péssimos. É a minha esperança. Votar noutros. Por falar em votar e por falar no posicionamento para as eleições, o PSD já anunciou que, caso seja governo, vai ponderar a questão da eutanásia, que é uma questão sensível aos cristãos, aos religiosos, e aqui, como líder religioso, pergunto-lhe qual é que é a posição que tem perante esta situação da eutanásia e já agora também sobre o aborto. Bem, antes de falar da minha posição como homem de Deus, deixe-me dizer que isto está a trazer ao lume isto só para dividir águas, não é? Para fazer mais fumo. Deixemos de olhar para os problemas que eles estão a causar, para os crimes que cometeram, para estarem a ser apanhados com drogas em casa, com dinheiros escondidos. E vamos olhar para isto, a ver e tal. Bem, o que é que eu penso sobre a eutanásia? Veja bem, a gente tem que usar de bom senso. A ver. E as leis que existem são mais que suficientes para resolver, eu diria, 99,9% dos casos. Veja o seguinte, uma pessoa que está com uma enfermidade e não tem uma chance sequer, está a viver como um vegetal, à custa de tubos, encamado, a família também vive angustiada porque não é carne, é peixe, tem que sobreviver, fora os custos, mas é aquela coisa, já não é... E a pessoa decide, não, eu não estou a viver, eu prefiro morrer com dignidade. Então, quem é um político para dizer que ele não tem direito de morrer? É o meu pensamento, porque ao fim e ao cabo todos vamos morrer, mais vale morrer com decência, e portanto cabe à decência, à coisa da família e dele próprio decidir, e ele é que decide, e depois o médico também tem que dizer, espera aí, o homem de facto não tem hipótese nenhuma. Em muitos países, a eutanásia faz sem se falar de eutanásia, percebe? O médico, por questão de sensibilidade humana, deixa de dar medicamento para a pessoa morrer com dignidade mais depressa. Esta que é a verdade. Agora, foi-se para aqui com estas conversas que eu não acho nada bem. A pessoa não precisa de mais do que bom senso. Até porque muitas vezes, até filosoficamente, a manutenção artificial da vida é tão errada como a liberdade de morrer, não é? Sim, ouça, eu, como é evidente, como homem, e para mais como homem de Deus, eu acredito na vida. Eu luto pela vida, eu oro pela vida. Mas todos sabemos que estamos limitados. Deus até diz que nos limita até 120 anos, mas pronto. Portanto, há de haver um momento que a pessoa vai morrer. Então, se ele conseguir morrer com dignidade e não estar drogado com medicamento, está sempre a dormir, acorda de vez em quando para dizer um olá à família, que vai lá, coitada, a família sai de lá pior que estragado. O médico vai dizer. Claro. Na questão do aborto, já agora? O aborto também tem muito a ver com a decência moral e com a sensibilidade ética e com o bom senso. Veja uma coisa, há várias situações. Uma miúda ou uma mulher é violada e fica grávida. Quem é alguém para dizer que ela tem que ter aquele bebê? Que lhe vai lembrar aquele acontecimento. É um tormento. E provavelmente ela não vai conseguir criar aquele bebé, porque ela não vai conseguir, e aquele bebé vai gerar uma criança que é um verdadeiro terrorista da sociedade. Um renegado. Depois temos outros casos que é de medicina. Má formação. Má formação. E aí, quando é má formação, os casais têm que decidir. E eu conheço várias situações. Uma em que um deles não concorda, outro concorda, e depois normalmente não dá nada certo. Dá divórcio até, porque eu tinha dito, não sei o que mais. E outros que decidem manter a criança, vão lutar pela criança. Eu também sou a favor de lutar, mas há situações que o médico é que sabe, para isto não tem hipótese. E portanto, é uma questão de senso comum, em que o médico tem muito a dizer. Portanto, eu, como homem de Deus, eu sei que eu luto pela vida. Se pedir oração, eu oro. Mas e se Deus disser que, não, este caso mais vale... É assim que eu penso.
Mudando de assunto, agora para a política internacional, um tema que tem estado muito em cima da mesa é a questão de Israel. Israel hoje está em cessar-fogo. Hoje, à altura em que gravamos, nunca se sabe muito bem nestas situações, mas está em altura de cessar-fogo. Houve uma troca de prisioneiros por reféns. É um sinal de fumo branco? Podemos esperar um momento de paz? Não há nenhum fumo branco, porque o Netanyahu disse claramente, diversas vezes, em vários lugares, que ele está a usar daquela questão de terem sido atacados, e hoje está aí muito falado de que ele já sabia tudo, deixou passar para depois ter uma boa desculpa. Ele não para de falar dessa coisa como desculpa para arrasar Gaza e destruir os palestinos, e até surgiu um documento que depois ele pôs a mão à cabeça, bem, não era bem isso que eu queria dizer, mas pronto, esse projeto já não está em curso, que é o projeto de tirar os palestinos. E fazer centros de concentração em Espanha, em partes da África e até na Grécia. Portanto, ele não quer os palestinos lá. E, portanto, ele foi apanhado numa conversa, parecia uma conversa de casa, em que ele dizia, tá, mas isso é contra a resolução das Nações Unidas, em que foi decidido que eles davam-lhe a independência, mas também davam aos árabes. Não, eu não tenho que obedecer a ninguém, porque eles também fazem o que querem, mas você está a fazer genocídio. Até os americanos não fizeram também, os outros também. Então, ou seja, é um homem que, não sou só eu que digo, não quer paz nenhuma. Ele quer tirar aquele povo dali para usar daquilo para o próprio país. Portanto, aquilo é uma desculpa para ele mostrar que é bom homem, e para mim ele teve que fazer isso à força porque ele não conseguiu derrotar o Hamas. O Hamas conseguiu esconder os reféns, e por mais que ele de certeza tentasse, não conseguiu. Então ele disse, bem, é melhor então eu mudar a tática e vou dizer que eu sou um bom homem, vou fazer aqui uma coisa boa, mas é só isso. Ele não tem intenção nenhuma de dar o território, de fazer espaço com aquele povo, porque ele já disse que aquele povo não presta, aquilo não é um povo humano. Mas aqueles territórios, e falo novamente ao líder religioso, eu sei que de vez em quando chamo o engenheiro, outras vezes chamo o líder religioso, aquele território é importante religiosamente para três religiões, para os muçulmanos, para os hebreus. Aquele território é, historicamente, para Deus, um lugar sagrado. Deus disse que era ali que ele ia ter um trono. E, portanto, desde o Adão e a Eva que se rebelaram contra Deus, e passando depois por uma série de situações, Deus sempre procurou alguém que quisesse fazer uma aliança com ele, com Deus. E encontrou um homem chamado Abraão, que foi fiel a Deus, e Deus, contente com ele, disse, eu vou fazer de ti uma nação, vou fazer da tua família uma nação muito grande, para eu, Deus, contigo e com a tua família, ajudarmos o mundo. Os filhos ainda mais ou menos se aguentaram. Quando chegou os netos, bisnetos e bem fora, foi um forrobadó. Não obedeciam a Deus e faziam coisas. E Deus foi irritando ao longo dos tempos, castigou severamente, daqui e daquela, até que Deus desistiu deles. Até diz, Deus divorciou-se de Israel. Hoje, quando muita gente pensa em Israel, pensa que ele, porque é Israel, é de Deus, que aquilo é sagrado e tal. Não, eles são hoje os maus da fita, estão a matar pessoas. Vai dizer que é Deus que destrói hospitais, mata crianças e faz uma série desculpa uma expressão, de bestialidades. Não, eles estão a fazer aquilo que irrita solenemente a Deus. Agora, Deus vai, já está no Apocalipse, juntar os exércitos do mundo, mandou que os anjos preparassem os exércitos, é isso que estamos a ver, com armas. Todo mundo está a preparar para a grande guerra chamada do Armagedon, que é ali em Israel. Portanto, a cena é isso. E nós, ao vermos isto, estamos cada vez mais perto dessa grande guerra. E com essa grande guerra, na Bíblia fala que depois veio o fim do mundo e por aí fora. Falou de preparar armas. Xi Jinping reuniu-se com Joe Biden em São Francisco esta semana, nos Estados Unidos. Parte do assunto foi precisamente a questão das armas e dos exércitos voltarem a comunicar e estarem em uníssono. É um bom sinal para o futuro?
É um bom sinal, mas é apenas atrasar uma coisa que vai acontecer. O Xi Jinping, eu tenho respeito por Xi Jinping por muitas razões, porque ele é um homem que conseguiu tirar da pobreza milhões de pessoas e tem uma economia florescente e que ajuda os povos ou faz comércio com povos sem obrigar nada. Já os americanos, que não eram assim, quando eu conheci a América, eram um povo governado por pessoas, vamos chamar-lhe assim, sadias, honestas, também faziam esse tipo de coisa. Mas agora não. Nós temos há uns bons anos, né, um grupo de extremistas da América que quer a toda força impor a vontade de todo o mundo. Por isso você ouve falar da nova ordem mundial. E eles falam abertamente que as populações têm que morrer, eles é que falam abertamente que têm que criar circunstâncias para morrer povos, etc., porque estão a mais, etc. Portanto, os americanos criam guerras para destruir a quem lá está e obedecer a ele, ao passo que o Xi Jinping não. Então, quando nós estamos a ver que o Xi Jinping vai à América, é para dizer a ele, cuidado que eu também tenho armas, cuidado que é melhor sermos amigos, e para o outro ver se dá uma paragem nas ameaças todas que ele faz em Taiwan e todo o resto. Esta guerra de Israel veio tirar o interesse dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia? Porque a guerra da Ucrânia desapareceu Não veio tirar os interesses, mas veio a parar momentaneamente, porque veja uma coisa, os próprios generais americanos, que são pessoas honestas e que sentem-se enganados por muita coisa que este regime atual está a fazer, eles dizem que há um plano já antigo de dar abaixo a Rússia e dividir a Rússia em, se não estou a ver, 14 países e fazer da Europa o canto de vendas dos materiais deles, desde do Marshall, do tempo do general Marshall, do presidente Marshall. Então o que acontece? Eles fizeram o que fizeram na Ucrânia, não obedeceram a nada que assinaram e que se comprometeram, obrigando o Putin a intervir, mas agora estão aqui muito amarrados a Israel porque a parada é muitíssimo maior, a prioridade é aqui. O presidente Zelensky queixa-se desse abandono. É justificado? Faz sentido quem apostou tanto na Ucrânia esquecê-los agora? O Zelensky era literalmente um palhaço. E é um homem que vai aqui e acolá só para inglês ver. E nós na Europa somos governados por pessoas que não têm escrúpulos, hipócritas, E, portanto, lhes interessa, por muitas questões financeiras e geopolíticas, de ter uma pessoa que é espalhafatosa, que vai a todo mundo, que se queixa, mas ele é um peão, é um pau mandado, ele não é nada. Por falar em coisas assim estranhas, o governo português, o demissionário governo português, mandou a Israel esta manhã o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho. É assim tão importante para Portugal mandar o ministro dos Negócios Estrangeiros? Não, é ele que vai trazer a paz? Não, ele não sei o que é que ele vai lá fazer, mas ninguém tem respeito nem por ele nem por Portugal. Ele vai lá, não sei fazer, se calhar vai passear, mas vai fazer o quê? Ninguém o respeita, nem o Netanyahu, nem os americanos quer saber dele para nada, portanto. É só para as notícias aqui dizer Portugal também está lá, mas... Talvez para acumular milhas na TAP. Nós despedimos-nos com simpatia. Voltaremos para a semana com mais Verdade da Mentira. Comigo, como sempre, o engenheiro Jorge Tadeu. Se tiver perguntas, questões, sugestões ou até críticas, pode usar-se das redes sociais. Nós estamos com todos os nossos vídeos disponíveis no YouTube. Pode procurar a Verdade da Mentira no YouTube e encontrar-nos. Nós voltamos para a semana e não se esqueça, procure sempre encontrar a verdade na mentira. Até para a semana.